Oi, pessoal, meu nome é Fábio Sokol, eu sou médico, sou um dos fundadores da Livance e hoje eu vou conversar com um amigo meu, também médico, psiquiatra, Adriano Peredeus. Ele atende na Livance desde 2019 e nós vamos fazer essa conversa aproveitando o momento do Setembro Amarelo para que a gente possa trazer um pouquinho mais de um olhar e de informações a respeito da saúde mental para os profissionais de saúde. Então, antes de começarmos, eu queria agradecer você, Peredeus, por reservar esse tempo, poder vir aqui conversar comigo. Nós estamos no Marketplace, aqui na unidade do Marketplace da Livance, numa sala de psicologia, e queria te agradecer por essa disponibilidade e começar a nossa conversa te perguntando como é que estão os números, como é que está esse cenário, né? Pós-pandemia. Nós passamos agora por 2 anos de pandemia, isso teve um impacto claro, né, conhecido na saúde mental. E como é que estão esses números? O que você tem visto por aí? Primeiro, boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, quem estiver assistindo a gente nesse horário. Obrigado a você, Livance, é uma honra estar aqui, agradeço muito o convite. Os números da pandemia deixaram muito claro a mudança no perfil de saúde mental dos profissionais de saúde, né? A população que trabalha na área de saúde já é uma população de risco, sempre foi, isso é conhecido tradicionalmente, né, na saúde mental, na psiquiatria, que a população médica ou de outros profissionais que também trabalham na área de saúde tem um maior risco de desenvolver transtornos mentais. Alguns estudos mostram que já chegavam a ser 25% maior do que comparado a outras profissões. A pandemia foi complicado para todos, mas principalmente quem trabalhou na área de saúde teve um nível de estresse muito maior, de preocupação, ficar longe da família, o medo do desconhecido, o medo de se contaminar, o medo de morrer, o medo de levar a contaminação para casa, trazida do seu trabalho. Isso foi uma fonte de estresse muito grande. E muitos estudos refletiram que foi uma das maiores populações de risco de aumentar em números assim assustadores os quadros de transtorno mental. Tem um estudo mais recente feito pela Fiocruz, agora em fevereiro foi publicado, em uma população da área de saúde do Mato Grosso, que mostra bem a realidade brasileira da área de saúde pós-pandemia. Nesse estudo, aproximadamente 60% dos entrevistados relataram sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Quando se passou a sintomas graves, os sintomas de ansiedade chegavam a 30%, os sintomas de depressão chegavam a mais ou menos 23% e de estresse 19%. Sintomas graves, isso quer dizer sintomas que precisavam de algum tipo de atenção na área da saúde mental. Só para ter uma ideia, um estudo feito pela OMS, em âmbito mundial, antes da pandemia, a taxa brasileira de ansiedade beirava aos 9%. Então você teve um aumento gigantesco nessa população, principalmente uma população de risco, de trabalhar com quem trabalha hoje, que a gente já tinha antes, e a pandemia veio para agravar, mesmo melhorando. Claro que as taxas estão diminuindo, mas ainda é uma área de preocupação. A gente tem, né, quando fala de saúde mental, a gente vai além só do suicídio também, né, que é o que esse mês chama a atenção também, enfoca também, e entra, né, na ansiedade, na depressão, outros transtornos, como você trouxe, né, e isso foi uma das coisas até que motivou o início da Livance também, por vermos, né, como você disse, já é uma área da saúde que tem mais transtorno por causa da pressão, por causa da responsabilidade que a gente assume, dos riscos também que são assumidos e muitas vezes da condição, né, que a gente tem de trabalho para conseguir construir a profissão, conseguir fazer a prática que a gente acredita, conseguir ter um local eventualmente adequado para a gente atender também. Isso tudo está ligado à nossa satisfação profissional, à satisfação de conseguir realizar aquele sonho que a gente, né, tem no início, quando vai entrar na faculdade, e fazer com que isso se realize depois na prática mesmo, né? Então, isso é bastante difícil e foi um dos motivos até que fez com que a gente criasse a Livance. Faz parte, está ali uma partezinha da nossa semente, de poder dar a possibilidade dos profissionais de saúde conseguirem construir a carreira, conseguirem atender os pacientes, né, de forma adequada, da forma como eles sempre sonharam, e ter
o resultado clínico que eles esperam também dos atendimentos, né? E a gente vê que isso é muito importante também, e a gente vê essa conscientização já crescendo, e eu queria entender um pouquinho também de você, te perguntar um pouco em relação a o que nós, como profissionais de saúde, podemos também observar em nós mesmos, pensando num autocuidado ou pensando num diagnóstico precoce, para a gente não passar também, não deixar, né, algo evoluir e conseguirmos nos cuidar, pensando em saúde mental também, nesses transtornos que nós estamos muitas vezes expostos e a gente não percebe pelo dia a dia. Eu acho muito importante o profissional de saúde ter esse olhar para ele, ter esse olhar que quem cuida também precisa ser cuidado. E o profissional de saúde, por várias características, a gente acaba negligenciando isso muitas vezes. Uma, porque às vezes o próprio meio, né, que a gente trabalha não dá aquele espaço. Né? Então, não, você tem que estar sempre bem, você tem que resolver, você tem que lidar com o problema, tem que lidar com a cobrança. Então, não tem esse espaço para você trazer isso. Muitas vezes tem a vergonha também, né, de um profissional levar para a área da saúde que ele trabalha, o hospital, o posto de saúde, não sei o que ele trabalha, que ele está deprimido, que ele está ansioso, que ele está estressado, que ele precisa de algum tipo de ajuda, porque ele fica com aquele receio de como vai ser interpretado aquilo, se não vai ser uma fraqueza dele, como os pacientes vão procurar ele sabendo que ele não está bem. O profissional também tem que ver que tem uma característica muito comum na área da saúde, que é um perfeccionismo. Nós temos essa característica, né, de ser perfeccionistas, de ser competitivos, então de querer sempre acertar, querer o melhor para os nossos pacientes. E muitas vezes a gente não aceita que naquele dia eu não estou bem, naquele dia eu não consigo atender bem, naquele dia eu não consegui pensar de uma forma mais adequada. E começar a olhar que eu sou um ser humano, que eu posso ter uma falha, eu posso ter um dia que eu não estou bem, e que se isso começa a prolongar, começa a vir com muita frequência, eu tenho que parar e dar uma olhada. Eu tenho que parar e olhar em sintomas do meu dia a dia, do meu funcionamento psíquico, como está meu padrão de sono, como está meu apetite, então se eu estou dormindo demais ou de menos, se eu estou comendo muito, se eu estou comendo compulsivamente ou eu não estou conseguindo comer, como está o meu humor, se o meu humor está oscilando muito, se eu estou ficando muito irritado com muita frequência, se eu estou perdendo minha paciência no atendimento com o meu paciente, no meu trabalho ou com a minha família, se eu estou perdendo prazer nas coisas, se eu deixo de fazer coisas que para mim são muito importantes, coisas que eu gostava de fazer e agora eu fico criando justificativas para não fazer. Então, por exemplo, eu gosto de ir no cinema. Eu não vou, porque é longe, porque tem que estacionar. Eu começo mas, poxa, eu gostava de ir no cinema todo final de semana, eu gostava de praticar meu esporte todo final de semana, fica tudo mais difícil. Uma sensação de cansaço além do normal. É claro que quem trabalha na área de saúde, a gente trabalha muito, muitos dias por semana, muitas horas, né? A gente trabalha muito, mas um cansaço além do normal, mesmo descansando, mesmo tendo aquela pausa, que é importante, todo mundo precisa ter, ver se aquilo não tá sendo reparador. Ou meu sono também, olha, eu durmo tantas horas e não está sendo reparador. Ver minha questão cognitiva, quer dizer, minha memória, minha atenção, se eu estou conseguindo prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, no meu atendimento, na minha cirurgia, no que eu estou estudando, ou eu não estou conseguindo, eu estou dispersando, eu estou demorando muito mais tempo, eu acabo de ler uma coisa, eu não consigo absorver aquilo. Eu preciso olhar esses sintomas se eles estão começando a aparecer no meu dia a dia. Às vezes, é muito difícil eu ter essa autopercepção, porque às vezes eu posso considerar que aquilo é normal, olha, não, é assim mesmo, né? Muitas vezes a gente tenta se dar essa justificativa até pelo perfeccionismo. Não, isso é normal, mas eu consigo dar um jeito. Eu posso conversar com as pessoas que estão do meu lado, perguntar para a minha família, posso perguntar para os meus amigos, posso perguntar para um colega de trabalho, falar, olha, você acha que eu estou mais irritado, você acha que eu estou mais nervoso? Ouvir também quem está do seu lado, às vezes essa percepção de quem está do lado pode ajudar. E, Predeus, se a gente for pensar especificamente no tema, né, do Setembro Amarelo, do suicídio, o que a gente pode trazer para quem está assistindo a gente? A população que trabalha na área de saúde é uma população de risco para a tentativa de suicídio. As taxas são mais altas quando comparadas a outras profissões. Dependendo do estudo, mostra de 2 até 4 vezes maior do que outras populações e outras profissões. E também, dentro da especialidade médica, há riscos maiores ou menores de tentativa de suicídio.
Então, a tentativa de suicídio no profissional de saúde não é um mito, ela acontece. E o profissional de saúde, ele precisa ficar atento como ele lida com isso, qual é a crença que ele tem em relação ao suicídio, como ele está pensando em relação a isso. Ficar atento como o pensamento começa a mudar com o decorrer do tempo. Se começa a ter pensamentos que não vale mais a pena viver, que não vê perspectiva de futuro, que não tem pensamentos de culpa, pensamentos que não é um bom profissional, pensamentos que se morresse seria a coisa melhor, ou pensamentos que se algo acontecesse com a minha vida, que acabasse com a minha vida, não eu fazendo algo comigo, mas seria uma boa saída, seria uma boa solução, ele tem que ficar atento para procurar ajuda, porque não é um pensamento adequado para um profissional de saúde, para ninguém é adequado. Sim. Então, nessas situações, começar a buscar ajuda. E para Deus, o que a gente pode fazer, pensando em hábitos de vida também, para melhorar ou evitar, diminuir a chance de termos esses sintomas, e no caso também, além de procurar, obviamente, um profissional de saúde mental, no caso de nós começarmos a nos observar com alguns sintomas desses, que outras coisas a gente pode mudar no dia a dia, que ajudam também a melhorarmos? Aquela frase famosa, mente sã, corpo são, eu acho que resume muito bem o que a gente precisa fazer visando a questão da saúde mental. Aquilo que eu preconizo no consultório para o meu paciente, eu tenho que aplicar na minha vida, senão não vale a pena. Não vale a pena eu estudar, trabalhar, tentar explicar aquilo para o paciente, mas eu não ajo na minha vida assim. Então, eu tenho uma boa qualidade de sono, eu tenho horas para dormir, eu preciso descansar. Eu tenho uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável. Às vezes na correria a gente não come uma comida adequada, a gente come coisas mais gordurosas, frituras. A gente precisa ter atividade física. A atividade física é muito importante no nosso dia a dia, importante na saúde mental e na prevenção dos transtornos mentais. Atividade física regular. Meditação também é algo que pode ser interessante. A gente fala, mas eu não sei meditar. Olha, a gente tem a tecnologia, você tem aplicativos que você pode baixar no seu celular, começa testando, vê aplicativos que estimulam a parte da saúde mental. Vida social, então ter amigos, ter vida com família, essas coisas também ajudam muito. E, claro, se você está com alguns sintomas, e esses sintomas já estão começando a aparecer, não hesite em procurar ajuda. Você tem excelentes profissionais. Hoje em dia a gente tem a telemedicina que pode ser aplicada. Então, às vezes, a questão do profissional de saúde é tempo de deslocamento. Faz um atendimento numa telemedicina ou se desloca até seu profissional de saúde que você confie, seja indicado, e vai se cuidar, vai se tratar também. Perfeito. Deus, queria te agradecer. Nosso papo, ele é sucinto, importante. Eu acho que nós conseguimos trazer em poucos minutos aqui, um olhar prático para aquilo que a gente pode se auto-observar, pensando no autocuidado, pensando em ter um diagnóstico precoce também e conseguir melhorar a nossa saúde, também melhorar a saúde dos pacientes, das pessoas que a gente quer cuidar. Não adianta nós estarmos mal, porque nós não vamos conseguir tratar de ninguém se nós não estivermos bem. E eu acho que aqui a gente conseguiu trazer alguns pontos práticos para o pessoal que está assistindo a gente também poder observar e poder fazer uma análise de como estão, perguntar para as pessoas que conhecem como eles estão sendo vistos também e, de alguma forma, a gente conseguir melhorar, ter um olhar para a saúde mental dos profissionais de saúde de uma forma a ter um resultado prático para a melhoria. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, Fábio.